Olá, pessoal. É um prazer estar aqui junto com vocês para assim dar início novamente ao nosso estudo de direito penal. Hoje vamos estudar o conceito de arrependimento posterior. E aonde que está este conceito? Está no artigo 16 do Código Penal. Então, sem mais delongas, vou ler aqui o caput do artigo que diz o seguinte: Artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, preste bastante atenção, reparado o dano ou restituído a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. Então, nós vimos aqui que o artigo 16 do Código Penal, seguindo o raciocínio do conceito de intercrimes, que nós já estudamos no artigo 15 do Código Penal, vimos que o artigo 16 ele traz um benefício ao agente que tem um arrependimento posterior, ou seja, ele já passou todas as fases do crime e lá na frente, ou seja, ele foi preso, o delegado já fez o inquérito policial, já chegou na mão do promotor, mas ainda não, a denúncia ou a queixa ainda não chegou no juiz. Nesse sentido, o agente, talvez orientado ali pelo seu advogado, fala, tem um benefício da sua pena ser reduzida de 1 a 2 terços, se caso você restituir a coisa, né, ou reparar o dano. O que seria reparar o dano? Devolver a coisa, ou restituir a coisa, ou pagar a coisa que ele foi roubado, se foi um carro, se foi uma moto, se foi uma bicicleta, se foi uma televisão. Então, esse benefício, ele é cabível aqui no ordenamento jurídico, aqui na parte do Código do Processo, do Código Penal, se não houver grave ameaça, se não houver violência contra a pessoa. Porque se houver violência ou grave ameaça contra a pessoa, contra a vítima, que é dona daquela coisa ou daquele bem, aí não entra, não cabe esse estatuto, não cabe esse instituto, esse conceito, esse benefício, ou seja, essa ponte de prata, como diz alguns doutrinadores. Então, ele não vai ter esse benefício do artigo 16, essa redução da pena. Então, se houve alguma ameaça ou houve alguma violência, ele não tem como receber esse benefício, ou seja, não tem nem o que se falar nesse conceito. Mas, entretanto, se não houve ameaça, não houve violência contra a pessoa, só foi ali, talvez pode ter até havido uma violência contra o patrimônio, talvez danificou o patrimônio, nesse sentido aí não tem problema, porque não é contra a pessoa, contra a vítima, então ele vai ter sim o benefício, desde que ele faça restituição ou que ele cubra, que devolva, que restitua, né, que pague a coisa roubada ou furtada, não sei. Então, vimos aí que o conceito é bem simples, é fácil de entender, não é muito complicado, é um conceito bem fácil para o futuro operador do direito entender esse conceito, esse estatuto, esse instituto, né? Estatuto não, instituto de arrependimento posterior. Então, para o senhor e para a senhora futuro operador do direito, fica a dica aí. Se caso surgir alguma questão nesse sentido de arrependimento posterior do artigo 16 do Código Penal, os senhores vão saber que ele é aplicado sempre que for antes da chegada da denúncia até o juiz. Se tiver ali na delegacia, se tiver na mão do promotor ainda a denúncia ou a queixa, nesse sentido ele tem um tempo para usar esse benefício do artigo 16. Se passado o tempo, não tem o que se falar de arrependimento posterior. Se a denúncia ou a queixa chegar nas mãos do juiz e ele recebeu ali, acabou o prazo. Então, tem que se respeitar esse conceito, os prazos processuais,
o prazo que está tipificado no artigo penal, aqui no caso, o artigo 16 do Código Penal. Então, espero que os senhores e as senhoras tenham entendido que não é um conceito difícil de entender, mas no futuro estaremos fazendo vídeos mais aprofundado, aqui é mesmo só para treinar a oralidade, entender um pouquinho do direito penal usando este princípio da oratória. Então, um forte abraço, espero que todos estejam bem e até o próximo encontro. Um abraço.